Olá, mulher, tudo bem? Meu nome é Priscila Bolívio e eu estou no Elas Podem Cast. Esse mês nós estamos falando sobre mulheres que inspiram e nada melhor que eu trazer aqui a história da minha companheira Juliana Pellini. Eu vou apresentar ela para vocês. Ela é dentista, tem 40 anos, criadora de conteúdo, futura influencer, grande comunicadora. Tá? Ela tem uma oratória perfeita. Atualmente, ela se dedica a atendimentos de gestantes e crianças e seu sonho é espalhar a sua mensagem pelo mundo afora. E ela tem muito o que falar, hein, gente? Estamos aqui com a Juliana Pellini. Nossa, muito obrigada. Ju, e a gente não pode, né, lógico, esquecer de dar nossa batidinha. Comemoração. Ju, então agora... né? Nada melhor que a gente contar a nossa própria história. Então, hoje você vai contar a sua história pra gente. Conta pra mim como tudo começou, como que você decidiu ser dentista. Conta pra gente. Oi, gente, tudo bem? A gente falar da gente sempre é estranho, né? A gente gosta de admirar as pessoas, mas a gente não enxerga muitas das vezes na nossa própria história. Sim. Mas eu posso dizer que a minha história na odontologia, ela começou muito cedo. Não que eu, desde criança, queira ser dentista, não é isso. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em consultório odontológico, eu já tinha uns 16, 17 anos. E eu comecei como auxiliar nesse consultório. E assim, quando eu cheguei lá para fazer o serviço, não tinha muito aquela coisa de curso ainda, né? Gente, faz um tempinho isso aí. E aí eu fui aprendendo na prática algumas coisas. A dentista falou, você tem aí 1 semana para aprender, se você não aprender, você... tchau. Falei, tá bom. Aí aprendi o que ela me ensinou e eu comecei a gostar da profissão, né? E aí que eu fui descobrir que tinha outros cursos, que aí tinha como eu estudar, mas eu não pensava ainda na carreira de dentista, e sim crescer como auxiliar. Uhum. E assim foi. Eu fiz o curso de auxiliar de saúde bucal, depois eu fiz o curso de técnica de saúde bucal, na tentativa de melhorar a minha experiência profissional, né, aumentar salário e ver até onde eu conseguiria chegar. E com 21 anos... eu consegui passar em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Poá e comecei a exercer minha profissão mesmo como técnica. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em ser dentista. Mas eu também tinha um medo dentro de mim, que eu acho que a maioria das pessoas que não vem de uma família com uma situação financeira muito agradável tem. Como fazer um curso que realmente é um curso caro, sendo que eu não tenho condições para fazer. E aí a minha jornada começou a partir daí, né? O concurso ele foi uma porta de entrada para mim, para eu pensar, sonhar em ser dentista, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas crenças limitantes em relação a quando que esse momento vai chegar. Porque eu realmente convivia com profissionais que tiveram chance, né? Os seus pais ajudaram na conquista da faculdade, e aí eu já tinha saído de casa, então o meu salário já era assim para pagar contas, né? Para me sustentar. Então realmente o sonho ele existia, mas ele ficava meio escondido ali por causa das situações que eu vivia no momento. Sim. E aí você... continuou trabalhando, você trabalhava pela manhã e à noite você ia para a faculdade? Não, demorou um tempo, né, para eu conseguir, porque aí é uma longa história. Então, como eu estava falando, eu realmente achava que eu queria ser dentista, mas que eu não tinha chance de ser. Só que aí, quando fazia uns 7 anos que eu era concursada na prefeitura, trabalhei normal. Concursada, eu comecei a realmente pensar em relação ao que aconteceu comigo dentro da própria prefeitura, né? Na prefeitura eu tive alguns cargos e dentro desses cargos eu tive algum problema ali na gestão e aí eu fui transferida de unidade de saúde. Eu trabalhei na mesma unidade por 7 anos e aí eu fui transferida e eu acho que é o que eu costumo sempre dizer. É aquelas quedas que você tem na sua vida que faz você pensar em subir um degrau. Eu acho que foi isso que realmente me motivou. O que aconteceu comigo fez eu ficar muito mal nessa época. E foi isso que fez com que eu tomasse uma atitude, né? Dentro disso, gente, tem várias histórias. Eu passei por terapia, mas eu cheguei num ponto que eu não acreditava no meu potencial, eu não acreditava que eu ia conseguir sozinha. E aí, com
muita análise e ajuda de Deus, eu fui pensando sim em ingressar à faculdade. Então, eu comecei a faculdade, eu entrei no concurso com 21 anos, eu comecei a faculdade, eu já tinha 30 anos. Ah, eu ia mesmo te perguntar isso. 30 anos. E como que foi, assim, os desafios, né, na faculdade? Porque você já tinha uma vida ali que você precisava se manter, e aí ainda tinha a faculdade, e realmente, meu irmão, ele fez a faculdade de odonto, e não é fácil não, gente, é muito material que você precisa comprar, muita coisa. Como que você fez para dar conta disso, de conseguir? Você teve ajuda de alguém? Me conta. Você já era casada na época? Não, Quantas não, perguntas? nem conhecia meu marido. Ah, então me conta. Na verdade, assim, como eu falei, era o tudo ou nada, né? A minha psicóloga, ela costumava dizer, põe o pé direito que Deus vai com você. E foi assim que eu fiz. Eu lembro que nas consultas eu falava para ela, como que eu vou fazer a faculdade? Eu não vou ter dinheiro para bancar, eu não vou conseguir pagar. E ela falava para mim, tudo é a forma que a gente vê as coisas. A partir do momento que você se coloca em movimento, as coisas vão acontecendo. E ela falou, presta o vestibular. Se você passar, você pensa uma etapa por vez. E foi assim que eu fiz. Prestei o vestibular, passei, comecei a faculdade. Foi bem naquela época que deu aquele boom de problema com o FIES, né? E eu já sabia que até por eu ser, né, funcionária pública, seria difícil eu conseguir ser aprovada no FIES e ter esse financiamento. Uhum. Porque eu estava bem naquela faixa salarial que você não tinha como pagar, mas ao mesmo tempo seu salário não contemplava. Sim. Então, eu falei, Deus, me ajuda, faz aí algum movimento, porque eu não vejo como isso pode acontecer. E foi o que aconteceu. Em 2015, eu ingressei na faculdade, foi feito um financiamento próprio dentro da faculdade, então foi feita uma reunião com a gente. Eu lembro que, na época, quando eu entrei, eu pagava R$ 1.360 na parcela. E a minha faculdade terminou custando mais de R$ 2.000 por mês. E aí eu falava, eu não tenho como pagar esse valor. Então, o primeiro desafio era pagar a mensalidade. E aí eu lembro que eles chamaram a gente para uma conversa e falaram, olha, quem não conseguiu o FIES, a gente vai dar uma oportunidade para vocês para fazer um financiamento próprio pela faculdade. Vocês pagam 50% agora e depois que vocês se formarem, o restante dos 50%. Eu lembro que eu respirei com alívio, porque Sim. 50% eu já conseguiria já é de grande ajuda, pagar. Né? Mas assim, né, gente, faculdade não é só a mensalidade. Faculdade, principalmente de odontologia, é uma faculdade que o custo de material é altíssimo, o custo para se manter na faculdade mesmo, o dia a dia, né? E aí eu falei, não, vou começar pelo que dá. Então, comecei pagando a mensalidade, fui indo. E aí, graças a Deus, eu tinha muitos contatos. Então, minha faculdade praticamente foi feita com muitos materiais emprestados. A gente fazia aquele corre, a pessoa usava de manhã, eu levava e usava à noite. Mas aí eu fui surpreendida, né? Em 2016, eu já tinha 1 ano que eu estava fazendo a faculdade. Em 2016, eu tive uma trombose em janeiro de 2016. E aí, nessa trombose, eu tinha muitas dores, eu estava na época de férias da faculdade, e aí veio o segundo desafio, que é aquele que a gente nunca sabe que a gente vai passar, que realmente você não está esperando um problema de saúde, né? Sim. E sobre isso a gente nunca tem controle. E aí foi um dos momentos que eu lembro que foi bem marcante, porque eu tinha muito medo de não conseguir terminar a faculdade devido à situação. Então, foi nesse momento que eu até tive uma transferência no meu setor de trabalho. Eu continuava trabalhando na prefeitura, mas eu migrei para o setor de vigilância sanitária, justamente porque eu tinha uma carta médica que algumas coisas eu teria que evitar, né, para se recuperar. A trombose, para quem não sabe, não é uma coisa que sara de uma hora para outra, né? São meses fazendo tratamento até você conseguir sarar. Mas, graças a Deus, tive a ajuda de muitos professores nessa época que foram muito compreensivos. Então, eu copiava a matéria, fazia provas, né? Os meus amigos também, alguns colegas de faculdade me ajudaram nessa fase. E aí, eu consegui levar esse segundo semestre. E, como Deus não escreve em linhas tortas, ele escreve certo, em 2016 eu conheci o Cláudio, que é o meu marido hoje. E aí o Cláudio foi um grande divisor assim, na minha vida para o que viria a acontecer depois. E
E é muito legal porque a gente sempre tem medo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas é isso mesmo, é a gente se pôr no caminho. Sim. E como que foi, assim, depois de um tempo você saiu, né, da prefeitura. Como que foi a sua saída da prefeitura? Foi você que pediu você que exonerou, porque era um concurso, né? Sim. Eu era concursada. Eu sempre falo que para um CLT já é difícil abrir mão do fixo, né? Sim. Para um concursado, piorou. Ainda. Porque é aquela sensação de, se eu quiser morrer nesse emprego, eu vou morrer, porque ninguém vai me mandar embora. Uhum. Só que, devido a tudo que já tinha acontecido na prefeitura, eu estava bem desgastada, né? Como eu falei para vocês, eu tive que recorrer à terapia por algumas coisas que aconteceram. Eu nunca tive um perfil de funcionário público, vamos falar assim. Não no modo geral, lógico, porque tem pessoas, você também trabalha com funcionários públicos, tem pessoas que são dedicadas, tem pessoas que fazem o que tem que fazer, mas realmente tem alguns que não são tão dedicados assim e acabam sobrecarregando os outros. Então, eu sempre fui aquela pessoa de fazer. Né? Eu nunca gostei de ficar parada num lugar. E isso me incomodava um pouco no funcionalismo público. E aí foi quando eu comecei a me desgastar, comecei a ter muitos problemas assim, de insônia, problemas que começaram a me abalar mesmo. E aí, quando foi no 3º ano de faculdade, eu comecei a realmente pensar em sair da prefeitura. Mas já vinha essa preocupação, tá? Eu vou sair, e como que eu vou terminar essa faculdade? Como que vai ser? E meu esposo também é funcionário público. Então, a gente conversava, mas ele nunca achou que eu ia tomar a atitude de realmente sair. Sim, então, eu reclamava. É uma atitude, assim, bem... Para quem tá de fora, fala, meu Deus, a Juliana é louca. Sim, foi né? o que aconteceu. E aí, no 3º ano de faculdade, eu acordei, eu estava voltando de férias, e eu falei para ele, hoje eu vou pedir demissão. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. E assim, para quem não sabe, você como funcionário público, você não é mandado embora. Só que se você sair, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Você não recebe nada. E aí foi o que eu fiz. Eu pedi a demissão do cargo público, eu falei, vou me virar e não é possível que exista um mundo aí fora que eu não consiga conquistar, porque só conquista quem é funcionário público. E você ainda estava no 3º ano? Eu estava no 3º ano. A minha faculdade foi quase 5 anos. Então, ainda faltava um espaço de tempo aí para eu terminar. E aí foi quando eu tive a ideia de começar a vender bolo e lanche na faculdade. Então, eu mudei o meu horário de faculdade, comecei a estudar de manhã, produzia as coisas, tive uma parceria com uma amiga que fazia os bolos, eu fazia os lanches. E aí eu virei uma verdadeira empreendedora dentro da faculdade. Porque eu ia na faculdade vender todos os dias esses bolos, esses lanches. E também, como eu fiquei muito tempo, no total eu fiquei 12 anos na prefeitura, eu aproveitei a quantidade de pessoas que eu conheci, então eu ia nos setores da prefeitura também vender, mesmo depois que eu saí. Sim. E, Pri, eu recordo, assim, muitas das vezes de eu chegar em lugares para vender bolo, lanche na prefeitura, em departamentos, e sabe quando as pessoas te medem? Tipo, nossa, que louca! Pediu demissão do emprego público e agora tá vendendo bolo e lanche, sabe? Mas mal sabiam que o futuro me aguardava. Nem eu sabia o que me aguardava. Com certeza eu tive um prejuízo financeiro, não tem como negar, né? Saindo da prefeitura, minha vida deu uma bagunçada sim. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, foi isso que me construiu também para chegar como profissional. Porque você bem sabe que as nossas faculdades ensinam a técnica, ensina a gente a ser um profissional, a gente ser dedicado, mas não ensina nada de empreendedorismo pra gente. Não. Você sai da faculdade achando que vai chover paciente na sua agenda, você não sabe que existe um mundo empreendedor, que você tem que aprender a lidar com marketing. Então, esse trabalho, exatamente, então esse trabalho de venda foi me somando muito, porque aí eu tive que realmente aprender a lidar com todo tipo de pessoa e a comunicação foi ficando muito melhor. Agora, falar que foi fácil? Não, não foi. O meu esposo, ele saía do trabalho, pegava as malas comigo, ia para a faculdade à noite, me ajudar a vender as coisas. Voltava para minha casa, a gente era namorado ainda. Voltava para minha casa, deixava as malas e ia para casa da mãe dele. Então, assim, era muito trabalho, né? Aquele trabalho braçal mesmo, de preparar as coisas, de embalar, de ter cuidado com refrigeração.
Mas foi assim que eu consegui terminar a faculdade e para mim foi muito significativo pegar o meu diploma com a certeza que realmente foi conquistado com muito suor. Eu entendo. É isso que você falou. A faculdade ela não prepara a gente para a vida. Então, é importante, sim, essas quedas no meio do caminho, porque é através delas que a gente consegue se reerguer, entender, né, como que a vida funciona e ir em frente. Porque se vier tudo fácil, a gente nunca vai aprender, né? E aí, Ju, como que foi? Você saiu da faculdade, aí você já começou a trabalhar ou não? Você teve aí algum problema para arrumar o primeiro emprego? Como que foi a sua jornada agora até aqui, após a faculdade, né? Uhum. Como eu tinha aí um tempo de trabalho na área, né? Então, comecei como auxiliar, eu já sabia mais ou menos como que era o mercado. Então, eu nunca tive a ilusão de, nossa, eu vou ganhar rios de dinheiro na odontologia, eu vou sair, vou ficar rica. Porque ainda tem pessoas que entram na faculdade com esse pensamento, né, Pri? Achando que a medicina, a odontologia é para ganhar muito dinheiro. Então, eu já tinha noção dessa realidade e, mais ainda, eu tinha a noção que o mercado estava muito competitivo. Então, começou a surgir, sim, né, clínicas populares. A gente vê cada vez mais algumas clínicas populares aumentando aí. E eu sabia, eu tinha uma certeza que eu não queria trabalhar numa clínica popular. Justamente pelos meus valores, eu sabia como mais ou menos as pessoas conduziam lá dentro, então eu não queria passar por isso. E aí eu fui pedindo para Deus, para Ele me ajudar, eu achar realmente um local que a ética, toda essa parte do que eu acreditava, batesse com a pessoa. E que eu tivesse como trabalhar do jeito que eu queria, né? Uhum. Porque nós saímos como profissionais liberais, o dentista ele pode sair prestando serviço para outros dentistas ou ter o seu consultório. Por tudo que eu expliquei para vocês, montar um consultório odontológico é caro, então eu já sabia que eu não ia conseguir montar um consultório. E assim foi. E graças a Deus eu não fiquei desempregada, já saí, né? Entrei num lugar, fiquei 15 dias, não gostei muito do que estava acontecendo, saí e apareceu essa proposta no consultório que eu tô até o dia de hoje. Legal. E quais que são os seus planos para o futuro com relação à profissão? Eu tenho planos de realmente montar uma clínica voltada para um espaço kids, né? Como você falou aí na minha descrição, hoje meu atendimento, a gente sai como clínico geral. E aí, engraçado, porque na faculdade eu sempre falei, não vou atender criança. E aí eu fui trabalhar nesse consultório e cheguei lá, tinha uma demanda de criança. E aí, quando você vai trabalhar para os outros, não dá para você falar, então, isso eu não vou atender. Sim. E foi assim que eu comecei a atender criança. E aí eu fui percebendo que as crianças choravam, né, para entrar na consulta. E aí eu fui pondo uma bexiga, fui fazendo alguns adereços no consultório e percebi que isso foi melhorando, né, a minha relação com as crianças. E aí eu falei, não, existe uma linguagem aí que talvez muitos profissionais ainda não abordam, tem um caminho lúdico aí para a gente melhorar essa experiência da criança com o dentista. E aí eu comecei a investir nisso. Então fiz uma atualização voltado para canais de dente de leite, para trabalhar mais com a criança, né? Na prefeitura eu já fazia muitos trabalhos preventivos em relação à gestação. Então eu fui associando coisas e achei um nicho, que na nossa profissão também é importante a gente ter um nicho, né? É aquela coisa, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, querendo ou não, você acaba indo por um caminho. E aí eu achei um caminho aí dentro da gestante, né? Da criança. E aí o meu plano, assim, meu sonho hoje é trabalhar, eu sempre falei isso para você, né, até nas nossas consultas, eu adoro atendimento multiprofissional. Sim. Então eu acho que a odontologia sozinha ela não consegue resolver todos os problemas. Então meu sonho é ter uma clínica que seja referência em atendimento infantil em todas as áreas, inclusive, não só odontologia. Então, um espaço kids mesmo, pensado, com espaço lúdico para atendimento dessas crianças. E precisa mesmo, né? Na região, acho que não tem nenhum. Olha, Mogi das Cruzes a gente até acha, mas Suzano, Poá, Itaquá já é mais difícil. E aí eu penso muito sobre isso, eu sonho bastante com isso. E conseguir superar esses desafios e realmente um dia ter o meu próprio negócio, né?
Sim, com certeza vai conseguir. Amém. E Ju, com relação às redes sociais, que eu vejo que você é bem ativa, você realmente é uma criadora de conteúdo. Todo dia você tá lá firme e forte, postando... Nem todo dia, mas... nem todo dia, mas assim, na maioria dos dias. Sim. E por que você sentiu essa necessidade de entrar nas redes sociais? O que te motivou a estar lá presente? Quando eu me formei foi em 2019, né? E assim, logo que eu me formei, veio o boom da pandemia. E aí bateu um desespero gigante, porque eu falei, acabei de me formar, acabou a profissão, né? A gente via que as normativas era se vestir igual astronauta para atender paciente. Então, assim, quando veio a pandemia, em março, eu lembro que foi em março de 2020, foi decretada a quarentena, a primeira quarentena. E eu lembro que a gente ficou uns 40 dias, nós dentistas, assim, em casa. E naquela incerteza, porque o veículo de transmissão era saliva. Com o que o dentista trabalha? Com saliva. Sim. O tempo inteiro. Então, assim, a gente tinha muito medo da propagação da doença, só que ao mesmo tempo é aquilo que a gente conversou até com a Regiane na anterior. A gente precisava sobreviver. Então, nós como profissionais da saúde, acredito que você no estúdio também teve alguns desafios. Infelizmente, a odontologia não dá para fazer online. Então, não tem verdade. Como falar, deixa eu tratar essa cárie aqui pelo computador para você. Então, não Fica nessa parte mais preventiva mesmo, exatamente. Né? Então, eu pensei exatamente sobre isso. Eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho preventivo nas redes sociais e aí vou focar em atender urgências, né? O que surgir dor de canal, enfim, o que quer que seja que a pessoa me procure. Eu faço, mas eu quero ver muito mais o desenvolvimento dessa parte preventiva. Junto com isso, começou a acontecer o home office, né? A maioria das empresas pararam e os funcionários começaram a ser home office. E eu percebi que as pessoas estavam, sim, tendo hábitos ruins nesse sistema, né? De tomar café o dia inteiro, de não escovar os dentes. E aí eu fui pegando nessas pequenas coisas, né? Que muitas das vezes a gente, como profissional, fala, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre escovação. Mas, para minha surpresa, quando eu comecei meu primeiro post e fui falando sobre isso, vinha a mensagem, sabe? Nossa, Ju, que bom que você falou sobre isso. Nossa, nenhum dentista nunca me ensinou a escovar os dentes. E aí, isso foi me motivando a começar a fazer vídeos. E como tudo que eu me dedico, eu estudo, né? Você sabe que nossa profissão a gente tem que estudar a vida inteira. Eu também fui estudar sobre isso, sobre o mercado digital, fui estudar sobre vídeos, fui estudar como funcionava o Instagram. Não que eu seja uma expert, porque a gente tem bastante coisa ainda para aprender, mas eu comecei a estudar e comecei a achar legal, caramba, então as pessoas realmente assistem, acompanham. E aí teve esse movimento também de YouTube, então eu mesma assisti várias aulas online, YouTube, né, através do YouTube. Tinha muita live, né? Sim, eu aproveitei muito esse momento para crescer profissionalmente, para aprender mais. E assim foi, através de motivação para paciente, querer passar prevenção. Eu sempre falo que a minha veia ela é muito preventiva, isso é muito forte. Eu acho que é até por isso que eu comecei a trabalhar com gestante. Porque eu falei, se eu focar nessa gestante, se essa gestante souber que o que ela está fazendo pode já prejudicar o seu filho desde a barriga, eu tenho chance de fazer essa criança crescer sem ter nenhuma lesão de cárie, né? Então, foi uma associação de coisas que foram acontecendo e o meu caminho foi começando a se guiar para redes sociais. E assim, o que você falou tem tudo a ver, assim, até para falar para as pessoas que estão começando agora no Instagram. Às vezes a gente fala, não vou postar isso, que é besteira. Pode ser que você já saiba, porque você fez faculdade, você se formou, você tem essas informações, mas quem está em casa não sabe, né? Então, assim, o mínimo que você falar para a pessoa vai ser muito. Então, a gente tem que aproveitar essas redes sociais para realmente passar informação de qualidade, né, para os nossos clientes, pacientes, enfim. Sim, e o óbvio, eu sempre falo, precisa ser dito. Precisa ser dito. Às vezes a gente acha, não, isso daí é uma coisa simples. Todo mundo sabe, assim, né? gente, usar uma linguagem fácil com o nosso paciente, né? Porque é isso que eu vejo também, principalmente na área da saúde, você pode falar sobre isso. Parece que se a gente fala simples, a gente não é um profissional da saúde. Então, você vai lá falar de coluna, você pode escolher o jeito que você vai falar. Você pode usar termos que as pessoas vão ficar, nossa, o que ela está querendo dizer? Como eu, na odontologia, posso falar coisas que as pessoas falam, meu Deus, eu vou morrer, doutora? É grave o que eu estou tendo. Como eu posso usar uma
uma maneira mais simples de falar, né? Então, eu acho que eu desenvolvi muito isso. Falar o que precisa ser dito de uma maneira descomplicada. E isso atraiu alguns olhares para mim. Tanto positivo, da parte de paciente, como negativo da parte dos profissionais. Ah, sim. Então, os profissionais, eles meio que... Nossa, mas tá falando assim, mas falou desse jeito. Aquela coisa, né, Pri? Até aí quer corrigir nosso post, quer dar um pitaco, né? Até todo mundo entender, né, qual é a mensagem que a gente está tentando passar. A gente precisa ser clara. Porque senão não vai reter a atenção do público. Então, a gente precisa realmente ser clara. E isso você faz muito bem nas suas redes sociais, porque eu te acompanho. Ai, obrigada. Parabéns. E, Ju, vamos lá. Qual que é a mensagem que você deixa, assim, uma mensagem final que você deixa para essas mulheres que querem correr atrás do sonho, mas muitas vezes não têm condições, né? Ou acha que não dá para fazer. Mas dá, né? Conta pra gente, assim, deixa sua mensagem aqui pro mundo. Para essas mulheres. Eu acho que, assim, como a gente tem falado nos podcasts, né? Eu acho que os nossos podcasts estão sendo bem, assim, guiados por Deus mesmo. Eu escutei a Michelle falando, né, sobre isso, sobre propósito, sobre identidade. A Regiane trouxe muito também pra gente a parte da mensagem dela, de correr atrás, de coragem. Então, eu acredito que a primeira coisa é ter fé, né? Se você acredita em Deus, se você realmente não tem condições, mas você tem fé, você consegue. Através de oração, você não perde a esperança, e é isso que vai te motivar. Porque, gente, não é fácil a gente trilhar um caminho no qual a gente só vê pedras, né? Então, quando você tem um caminho mais tranquilo, eu sempre falo isso, eu não tenho nada contra as pessoas que são os filhinhos de papai, que tiveram chance na vida. Queria ser uma dessas, confesso. Mas eu acho que a gente tem que aprender qual lugar que você está ocupando, né? Então, assim, realmente tem pessoas que têm chances na vida e conseguem alcançar seus objetivos muito mais rápido. Tem pessoas que têm as mesmas chances e não aproveitam, porque a gente também tem isso, né? A pessoa, o pai e a mãe foi lá, pagou a faculdade e a pessoa não deu em nada. Mas tem aquelas pessoas que vão ter que lutar um pouquinho mais. E aí eu vou falar com essas pessoas. As pessoas que realmente encontram dificuldade no seu caminho. Tenha clareza do que você quer. Então, se é um sonho, corra atrás. Se é um sonho, não deixe que as pedras façam você parar. Não deixe que o desânimo tome conta de você. Nem todos os dias serão flores. A gente tem, sim, dias difíceis. Mas eu sou a prova viva, né? De que quando a gente quer, a gente consegue. E eu acredito que em muitos momentos, quando eu pensei em desistir, quando eu não tinha mais forças para continuar, realmente Deus me pegou no colo. Deus coloca pessoas na sua vida, né, que vai direcionando ali o seu caminho. Eu tive alguns problemas, perdi pessoas na minha vida, mas ao mesmo tempo ganhei outras. E aí Deus vai montando ali aquele quebra-cabeça, né? E as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que tem que ter garra, tem que ter persistência, tem que ter foco, né? Então, já que você quer, não é só sonhar. Não é só falar, eu gostaria de ser dentista. Eu gostaria de ser... Tá, o que você pode fazer? O que depende de você? Eu posso fazer um vestibular. Eu posso ver como se tem uma bolsa, se eu tenho uma oportunidade. Agora, o que não depende de você, Deus vai fazer. De alguma forma ou de outra, as coisas chegam até você. Vai ser com luta, vai ser com choro. Eu ainda não cheguei aonde eu queria, como vocês podem ver aqui, mas eu tenho certeza que eu vou chegar. Porque é isso, a gente vai construindo, né? Degrau por degrau, as pessoas vão começando a nos conhecer. A rede social hoje, gente, é uma ferramenta que ajuda muito a gente. Então, eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa está estudando odontologia. Ju, e aí, o que você acha? Já começa a fazer conteúdo. Desde o seu estudo, já começa a fazer conteúdo. Porque é isso que vai te dando também reconhecimento, autoridade, né? As pessoas vão te conhecendo cada vez mais. Quando você é um bom profissional, isso eu também levo. Não importa onde você esteja, faça o seu melhor. Quando você é um bom profissional, a Pri até falou sobre isso, sempre tem alguém que está te olhando. Então, eu agradeço muito a Deus que eu sempre tive as portas realmente abertas.
Quando uma fechava, 10 abriam. E eu acho que ter feito, né, coisas direitinho no meu caminho, sabe quando as pessoas falam, ai, você é besta, por que você está fazendo isso? Ai, ninguém faz. Eu não, eu sempre fui aquela que, não, vou fazer. Eu não estou sendo paga para fazer. Faça mais do que as pessoas esperam de você, porque hoje é muito difícil, sabe, Pri? As pessoas não querem se submeter nos empregos. As pessoas acham que tudo é humilhação, né? Que tudo você vai ter que abaixar a cabeça. Eu acho assim, seja proativo, faça a sua parte. Eu colho recompensas do tempo que eu era uma auxiliar de saúde bucal. Eu tive a oportunidade de conversar com a dentista que me contratou, a primeira dentista que me contratou. E ela olhar para mim e falar assim, eu já sabia que você ia ser dentista. Eu já sabia que o seu futuro ia ser brilhante. Então, isso não tem preço. Olha quantos anos passaram. E é isso. Eu acho que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter garra, a gente tem que arregaçar as nossas mangas. E menos mimimi também, né? Sim. Porque a gente tem 2 opções na vida. Ou a gente se coloca como vítima, e aí você vai reclamar todos os dias, você vai martirizar todos os dias, ou você fala, bom, Deus, o dia de hoje você já me deu. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Acho que eu sempre fui uma pessoa que não era limitada. Talvez essa coisa, esse anseio de não ser fixa num lugar, né? Foi me ajudando também a construir meu caminho. Eu nunca tive medo de arriscar, né? E aí as coisas vão acontecendo. É isso. É isso. Acho que o importante é não desistir, né? Porque é aquilo que você falou. Acordamos, o que a gente pode fazer hoje para entregar o nosso melhor e para chegar cada vez mais perto dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Tudo vai depender da gente, sempre. E parabéns, Ju, pela sua história linda, que na verdade você ainda vai contar muito mais, ainda tem muito... Você está construindo, né, essa história, agora também Sim. tem o podcast, que é esse nosso novo projeto. Que também é um sonho, né? Exatamente. Então, assim... Você vai ter muito mais que contar daqui para frente. Mas, até aqui, eu posso dizer que sua história realmente é inspiradora para muitas mulheres. Tá bom? Parabéns por não ter desistido, porque você podia ter desistido lá quando você passou por maus bocados, né? Mas falou, não, vou seguir em frente. Depois você ficou doente, foi mais difícil ainda, né, para continuar a faculdade. Não, mas não, vou continuar. Sim. Então, tudo depende da gente. Parabéns por não ter desistido. E é isso, gente. A história da Ju acabou por aqui, mas queria também dar um recadinho importante para vocês, que Vários recados, né? Primeiro, compartilhar, exatamente, né? Seguir a nossa rede social, ativa o sininho, se inscreve no canal. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a nossa mensagem vai ser entregue. E temos novidade, né, Pri? Novidade. Vocês viram no último podcast com a Regiane, que agora ela vai ser a nossa patrocinadora. Eita, que não sai aqui a palavra. Patrocinadora. Patrocinadora oficial. E aí nós já estamos aqui, ó, nessa carinha de ricas, estamos poderosas. Estamos vestidas de cravo e rosa. Isso. Maravilhoso, gente, ó. Tudo de cravo e rosa aqui hoje. Ela também, a Ju também. Então, gente, sigam também elas nas redes sociais, tá? A gente vai deixar, né, a página do Instagram para vocês verem. Aqui a gente tem também, né, o logo deles. Eles têm uma loja em São Miguel e uma loja em Suzano. Então, ó, facinho tudo, de achar. Tudo de qualidade. Tudo de muita qualidade e tem roupa para qualquer tamanho, que isso é muito difícil, tá? Então, desde os 36 aí plus size, e aí a gente fica assim, ó, nessa elegância. Obrigada, viu, Rê, mais uma vez. Um beijo para você. E acho que é isso, gente. Ativa o sininho, compartilha essa história linda da Juliana com mais mulheres, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo. Corre lá, já curte para ajudar a gente, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Beijo, até a próxima. Até a próxima.